Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Oficialmente, desde 24 de abril de 2002, o Brasil tem 2 línguas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Segundo estimativas do IBGE, 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população do país. A língua brasileira de sinais surgiu a partir do Instituto dos Surdos Mudos, fundado em 1857, como primeira escola para surdos no Brasil, atualmente denominado Instituto Nacional da Educação de Surdos. Ela é o resultado da mistura da língua de sinais francesa com a antiga língua de sinais brasileira, já usada pelos surdos nas várias regiões do Brasil. Nossa convidada de hoje é professora de Libras nos cursos de graduação do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, e também ministra cursos para a comunidade. Ela nasceu em Caratinga, estudou na Escola Estadual Princesa Isabel e cursou ensino médio na Escola Professor Jairo Grossi. É bacharel em Direito pela Docto e em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é licenciada em Letras e História pela Faculdade Norte Capixaba de São Mateus. Além disso, é líder do Ministério com Surdos da Igreja Nova Vida em Caratinga. Logo após o intervalo, você vai saber quem está no começo da conversa de hoje. Não saia daí. Nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Oi, eu sou Ana Carolina Cardoso Fernandes, faço medicina e vim falar que eu adoro o programa Começo de Conversa e quero parabenizar o Dr. Eugênio por essa iniciativa que é um sucesso. Os nossos agradecimentos à Ana Carolina Cardoso Fernandes, ela que é aluna do curso de Medicina do Centro Universitário de Caratinga. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, enviar seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do WhatsApp 0339 8899 2831. Ela é muito curiosa e comunicativa. É filha do saudoso senhor Manuel Mota Filho, conhecido como Motinha, e de Esther Coelho. Casado com Fabrício Pisani da Costa Mota, é mãe das lindas princesas Isabela e Heloísa. Nossa convidada de hoje é Gabriela Coelho Mota Pisani. Gabriela, seja muito bem-vinda, querida, aqui é o Começo de Conversa. Prazer todo mundo. Prazer muito bom, muito grande te receber aqui. Obrigada. Você podia fazer uma gentileza para nós. Nós vamos falar de Libra hoje, dessa língua brasileira de sinais. Você podia, olhando para essa câmera aqui, dar cumprimentar e desejar as boas-vindas ao Começo de Conversa em Libras. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vamos dar início agora ao programa Começo de Conversa. Bacana demais. Gabriela, como é que surgiu o seu interesse por Libras? Eu queria falar sobre isso primeiro. Aliás, antes disso, uma pergunta assim, que eu tenho certeza que o telespectador tem dúvida. Qual a maneira correta de falar? É surdo, surdo-mudo ou portador de necessidade auditiva? Essa pergunta é bastante interessante, porque realmente a gente vê todas essas expressões espalhadas por aí e a expressão adequada, por mais pejorativa que ela pareça, é surdo, surda, comunidade surda, porque para eles essa condição não é vista como uma deficiência e sim como uma característica que os define dentro de uma sociedade marcada pela diversidade. Ah, muito bem. Então não vai ser nenhum preconceito mesmo. A pessoa não, vai falar, de forma alguma. A pessoa é surda mesmo. Surda, como eles entendem como uma característica, algo que os define socialmente mesmo. Porque em algumas outras deficiências tem todo esse cuidado, né? A pessoa não aceita falar. O surdo não, é rasgar a taioba mesmo. É surdo, comunidade surda. Isso, eles têm até uma resistência também de serem chamados de deficientes Portadores, auditivos, por causa da expressão deficiência, né? Que ressalta algo que eles não têm de eficiência, sendo que na verdade eles querem provar socialmente que são indivíduos intelectualmente capazes, né? E tem resistência também ao termo surdo-mudo, porque a surdez ela não necessariamente advém junto com a mudez, que é outra deficiência distinta.
né? A surdez é uma deficiência no aparelho auditivo e a mudez no fonoarticulatório. Então, quando eu associo as duas, automaticamente eu estou atribuindo duas deficiências a uma mesma pessoa. O indivíduo surdo, ele tem uma dificuldade, né? Uma limitação no desenvolvimento da fala naturalmente, mas não uma impossibilidade. Quer dizer, ele com algum treinamento ou alguma, sei lá, alguma técnica, o surdo consegue falar. Sim, por meio do trabalho fonoaudiólogo, isso. Bacana. Mesmo que haja essa artificialidade na fala, né, oriunda do não ouvir, Entendi. ele tem essa capacidade de desenvolver por meio de técnicas, né, com o fonoaudiólogo, e antigamente até mesmo os próprios professores, né, trabalhavam isso nas escolas. O surdo, a pessoa, ela pode adquirir uma surdez ao longo da vida, né? Aquele que nasce surdo, ele consegue fazer leitura labial? Não, vai ter que aprender, é o sinal mesmo, é Libra. Na verdade, existem diferentes tipos de surdez, níveis de surdez e causas de surdez, né? Mas todo surdo, né, independente do nível de surdez, ele pode desenvolver a técnica de leitura labial. É até mais um mecanismo para ele interagir socialmente. Então, a leitura labial também é uma técnica ensinada, né, pelo fonoaudiólogo, é uma forma de fazer a leitura, né, do posicionamento da boca das pessoas. Tá? Mas não é fácil. Parece fácil, mas não é. Porque cada pessoa tem uma particularidade ao articular os fonemas, né, ao falar. Alguns têm língua presa, outros falam com a boca aberta, outros falam numa velocidade mais rápida, outros muito lentamente. Outros acham que para fazer a leitura labial precisa falar bem devagarzinho e isso, na verdade, atrapalha o surdo, ao invés de ajudar. Né? Então, diante dessa variação toda, a leitura labial não se torna um mecanismo bastante eficaz na comunicação com os surdos, não. Outra coisa interessante que eu achei, você quando cumprimentou agora em Libras os telespectadores, os nossos internautas, você até baixou um pouco o tom de voz, porque o que estava valendo mais aí eram os sinais. E a gente vê, assim, algumas pessoas que trabalham com Libra e falam numa altura danada como se o surdo fosse ouvir. Não vai falar um olá, como você falou, vai falar olá, gritando, né? É uma tendência natural de tentar falar mais alto com quem não escuta. Na verdade, eu acho que eu abaixei pela dificuldade mesmo de associar a sinalização com a fala, porque são línguas distintas. Uma é o português, numa estrutura específica, e a língua de sinais em outra estrutura sintática. Então, há uma dificuldade muito grande de produzir as duas ao mesmo tempo. Né? A mente meio que embaralha. Mas como eu precisava, né, traduzir para o telespectador para que ele entendesse a minha sinalização, eu acho que foi em virtude disso. Não, pois é, mas achei interessante, porque realmente você tem alguém falando e o outro traduzindo para Libras, né? Isso. E fazer essas duas coisas são... É quase que impossível. Uma frase é uma coisa, mas muito um bom. contexto inteiro... E esse envolvimento seu com Libras, como é que surgiu isso? Você tem alguém na família que é surdo? Foi por conta disso? Foi uma opção de mercado que você percebeu? Como que é isso? Na verdade, eu comecei muito nova. Com 12 anos, eu me encantei pela Libras dentro de uma igreja que eu frequentava e frequento até hoje aqui na cidade, a Igreja Nova Vida. Ali eu vi um grupo de surdos, né, se interagindo, já vi o intérprete nesse momento, em 1999, e eu me encantei mesmo por aquela forma de comunicação. Então, assim, meu interesse inicialmente não foi profissional, foi mesmo curiosidade de aprendizado mesmo. E eu comecei a me envolver com essas pessoas e eu até digo que eles foram os meus primeiros professores. Achei legal, e você falou na igreja, eu quero aproveitar para fazer um gancho nisso. Qual que é o envolvimento da igreja nisso? Você falou da Nova Vida, eu sei que a Nova Vida tem todo um trabalho, né, voltado para a comunidade surda. Aí na Nova Vida começou esse trabalho em Caratinga? Que eu saiba, a primeira igreja que eu tenho registro do trabalho com surdos aqui em Caratinga é a Nova Vida mesmo. Tem mais de 20 anos esse trabalho lá, interpretando os cultos, né, dando acessibilidade para os surdos aqui da região. Mas o trabalho lá, ele é bem voltado para essa questão mesmo, de dar acessibilidade e também tem um fundo de assistência social mesmo, de dar um apoio para a família, né, para o próprio surdo, da inserção mesmo no mercado de trabalho, de desmistificar socialmente a figura do surdo. Então a gente também tem ensinar Libras para as pessoas. A igreja há muitos anos ela também promove mini cursos de Libras, que é uma forma de despertar o interesse das pessoas. E a igreja em si, ela tem um papel fundamental na divulgação da Libras na sociedade brasileira, porque ela foi uma das primeiras a ter essa preocupação da acessibilidade do surdo. Os registros mais antigos são dentro das instituições religiosas mesmo. Foram as primeiras a se atentar para a necessidade de promover ali, né, os cultos, as ministrações na língua natural deles.
Você tem duas filhas, são pequenininhas ainda? Uma tem 5 anos, 5. a Isabela, e a Heloísa de 2 aninhos. De 2 aninhos. Mas já tem algum sinal em Libras com elas? Não? Tem... A Heloísa tá arranhando ainda o português, né? Pois é. Mas ela tem curiosidade, sim, ela me vê, ela já consegue distinguir quem são os meus amigos surdos, meus amigos ouvintes, e com os surdos ela já não fala, ela já percebe que a criança ela tem uma sensibilidade muito grande, né? Tem uma idade para aprender Libras, para começar, quer dizer, é preciso primeiro aprender o português muito bem para começar Libras, dá para ir associando isso, como é feito com o inglês, por exemplo. Tem criança que está indo para o inglês com 3, 4 anos e às vezes está falando mais inglês do que a própria língua, né? Isso, cientificamente já foi comprovado que do nascimento à puberdade é o período ideal para a gente adquirir linguagem, seja ela primeira ou segunda língua. Então, assim, quanto mais cedo o contato com a língua, o aprendizado, melhor, né? A infância é um ótimo momento para se adquirir uma nova língua, não só o inglês, mas também uma língua espaço-visual, uma língua de sinais. Com o marido, conversa em Libras, ele gosta disso? Não gosta de Libras? Você acredita que o marido já fez curso aqui na UNEC comigo, né, durante 1 ano, e ele entende bem. Ele só tem muita dificuldade de produzir, não sei se ele é um pouco tímido, mas ele compreende muito o que os surdos sinalizam para ele. Né? Ele fez o curso aqui com a gente, comigo mesmo, né, eu como professora dele, e ele se vira bem na Libras. Ah, bacana. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, o tempo passou rapidinho, e a gente volta para o segundo bloco, vamos falar sobre o ensino de Libras na graduação, esses mini cursos que você dá. E vamos encerrar esse primeiro bloco agora. Nós falamos do seu marido, dá um alô para ele aí, pode até falar um eu te amo em Libras para ele. Eu te amo, Pisani. Aí, vamos ao nosso primeiro intervalo, estamos recebendo a visita da professora de Libras, Gabriela Coelho Mota Pisani. Daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Hoje recebendo a professora Gabriela Mota, que atualmente é titular da disciplina de Libras no UNEC e ministra curso de Libras para a comunidade. Gabriela, Libras na graduação, qual que é o objetivo disso? É facilitar a comunicação, é ensinar, produzir professores de Libra? Como é que é isso? É interessante essa pergunta. Na verdade, o que o governo fez? Ele regulamentou a Libras, né, como uma língua oficial no Brasil em 2002, criou espaços de atuação profissional, tornou, né, os espaços públicos acessíveis aos surdos, mas não haviam profissionais para atender esses surdos na língua natural deles, não haviam profissionais para atuar como intérpretes e professores de Libras. Então foi necessário, alguns anos depois, né, criar uma legislação que tivesse essas estratégias. E dentre as estratégias, a criação de uma disciplina Libras nos cursos de graduação. Penso eu que o objetivo do legislador nesse momento foi tornar mesmo pública, conhecida essa língua em meio social nos diferentes contextos, né? Porque querendo ou não, se é mais uma língua oficial, precisa ser conhecida, né? Era algo muito oculto ainda. Então eu penso nessa estratégia também, é claro, tornar esses diferentes contextos sociais mais acessíveis para a pessoa surda. E como se prepara uma aula de Libras? Eu tenho essa curiosidade. Quer dizer. Às vezes eu chego na sala, o aluno sequer sabe do que eu vou tratar. Exatamente. Né? E aí eu me apresento as legislações e aos poucos vou demonstrando para eles a importância, independente do curso de formação, de ter uma noção, de desmistificar alguns conceitos, né? E se aproximar dessa pessoa surda, que como o senhor mesmo falou no início do programa, é um número significativo em minha sociedade. Então, eu demonstro também, né, esse foco da disciplina em tornar conhecida e é lógico que eles ficam ansiosos pela prática. Assim eu desenvolvo com eles, né, alguns momentos e até convido pessoas da comunidade surda para estarem presentes nas aulas, para a gente simular contextos, diálogos, por exemplo, uma consulta médica simulada, né, de um paciente surdo, e eles amam, assim. Antes trabalhamos os vocabulários, né, relacionados à saúde, nesse caso específico, e aí a gente simula esses contextos e é bem dinâmico, bem divertido, bem bacana. A linguagem de sinais no Brasil ela é padronizada, não é isso? No Brasil, quer dizer, se você der bom dia lá no Ceará, o sujeito vai entender lá no Rio Grande do Sul. É assim? A língua de sinais é uma língua natural. Então, como o nosso português, ela é convencionada pelo convívio entre os surdos
em determinado Daqui, espaço territorial. Então questões ali históricas também, até folclóricas, tudo vai acabar interferindo. Né? Isso. Então, dentro de um mesmo país, a gente pode ter variações regionais, o que acontece com qualquer língua natural. Mandioca e macaxeira no português. Em Libras também nós temos pai, aqui, por exemplo, em Minas, e lá no sul, pai. Né? Então faz parte um pouco da cultura deles. Talvez os pais do sul sejam bigodudos, não sei, né? Pode ser. Mas, enfim, vai sofrer, mesmo dentro de uma mesma língua de sinais, dentro de um mesmo país, as variações regionais. Esse fenômeno é muito comum em qualquer língua natural, seja ela espaço visual, como a Libras, ou oral auditiva, como o português. Bacana. E aí nós temos o nome já está dizendo Língua Brasileira de Sinais, né? Sim. Quer dizer, cada país tem a sua linguagem, o seu modelo, é isso? Isso. Quer dizer, falou em brasileiro aqui em sinais, o cara da Inglaterra necessariamente não tem que entender nada mesmo. Não. Cada país, né, vai convencionar pelo convívio entre os surdos a sua própria língua de sinais. Mas existe uma característica na língua de sinais chamada iconicidade, que é uma preocupação que os surdos têm ao criar os vocábulos de manter uma relação lógica de forma e significado. Então, por exemplo, quando eles criam o vocábulo de árvore, né, olha só, a forma desse sinal, ela remete à árvore, ao significado. Então, ó, tronco, copa, raiz, e isso facilita então a comunicação de surdos entre países diferentes. Casa. Casa. Telhado, né? Realmente. Então vai acontecer muito isso. Mas tem sinais também que não tem nada de icônico, como por exemplo esse. Água. Né? Não existe uma relação tão lógica de forma e significado. Então, assim, vai haver uma dificuldade, porque são línguas distintas? Sim, mas também há Aí no Brasil, água é esse sinal aqui, assim. Água. Pois é, e por que isso? Tem alguma ideia? Não? Existe uma relação lógica, forma e significado, mas a gente precisa estudar a etimologia desse sinal, né? Então, na verdade, por exemplo, eu sei te dizer o sinal de mulher, né? Esse aqui também não tem nada a ver, né? Se a gente for olhar iconicamente, não há nenhuma relação. Mas como o senhor mesmo disse, a nossa língua de sinais tem uma origem francesa. E aí esse sinal ele foi um empréstimo linguístico da França. E lá as mulheres antigamente usavam chapéu, lacinhos aqui, e aquele lacinho, né, aquela fita do laço deu origem, é a origem icônica do sinal de mulher. E a gente, como pegou emprestado, assim como o português faz também, né, short, data show, notebook, e por aí vai, nós também pegamos vocábulos emprestados. A Libras também pega vocábulos emprestados de outras línguas de sinais. Bacana. Nós tivemos uma disseminação maior até da língua brasileira de sinais, da Libras, na campanha eleitoral. Nós tivemos, assim, todos os candidatos parece que colocaram um intérprete. Mas teve muita conversa também sobre isso, no sentido de que o pessoal falava, aquele sinal não está correspondendo a nada do que o cara está falando, quase que inventando algum sinal ali. Você acompanhou isso? Sim, sim. Na verdade, por incrível que pareça, os surdos são politicamente organizados. Essa presença da língua de sinais na política é fruto da luta política das próprias comunidades surdas. Não foi nenhum ouvinte querendo fazer bonito para a sociedade, não. Foi a própria comunidade surda que lutou por essa presença do intérprete ali, porque eles são politicamente muito presentes. Você pode ver que hoje no novo governo nós temos 3 representantes surdos dentro do governo, né? Aí algumas pessoas julgam, nossa, mas um surdo, será que ele é intelectualmente capaz para assumir um cargo desse? Né? E aí eles vão provando a partir dessas situações a capacidade intelectual. E sobre, né, os intérpretes da política, né? Lógico que teve muita coisa ali meio suspeita, tá? Mas, como eu disse, os próprios surdos também não deixaram barato para os intérpretes que estavam tentando fingir ali, não, né? Muitos foram desmascarados. Mas outros, como a língua de sinais tem uma organização simultânea das sentenças, parece que ele não sinalizou tudo, mas, na verdade, muitas das informações da sentença estão em outros instrumentos linguísticos do corpo. A Libras não se comunica somente com as mãos, a gente comunica com o olhar, marcando pronomes, a gente comunica, né, com a expressão facial, marcando tipos de frases e até mesmo palavras. Tá? Então a simultaneidade permite isso. Por exemplo, qual é o seu nome? É o único sinal. Onde que estão todos esses elementos linguísticos? O qual, pronome interrogativo, está na minha expressão de queixo levantado, sobrancelhas franzidas. O seu, onde que ele está? Na direção do meu olhar. E o nome aqui, na minha mão. Então, tudo isso, ó, consta um só. Para o leigo,
Eu só fiz uma palavra, não é mesmo? É verdade. Mas, na verdade, tem toda uma sentença, tem toda uma frase aqui. Bom. Qual é o seu nome? Ainda falando em campanha, aí nós tivemos a eleição do Bolsonaro. A esposa dela, a nossa primeira-dama, ela é uma pessoa voltada para a questão do surdo, né? E ela, inclusive, fez um belo discurso em Libras. E eu entendo até assim, tendo votado ou não em Bolsonaro, se a pessoa gosta ou não gosta, uma coisa é certa. Libras ganha com isso, e a comunidade surda também ganha, né? Porque passa a ter uma pessoa que está dentro dessa área, né? O que você pensa sobre isso? Não, com certeza, né? Como o senhor falou, independente de política, a Michelle, por ter um tio surdo, por ter um envolvimento com a causa surda, com a comunidade surda, ela trouxe em evidência, ela trouxe à tona o assunto de forma, assim, bem forte, né? E a presença daquele surdo também, um surdo interpretando o hino nacional, foi algo muito emocionante para nós que há tantos anos aí trabalhando com surdos. Eu acredito que todos ficaram muito emocionados com a presença da Libras num momento tão significativo, né? Sequer tínhamos uma interpretação ou uma legenda e agora a gente vê a própria pessoa discursando nessa língua que é oficial. Foi realmente muito importante para a comunidade surda, trouxe com certeza uma visibilidade para a língua de sinais muito grande. Eu acho também, além disso, acho que traz também assim, mais esperança, né? Dessa quebra de preconceitos, né? Uma mudança de paradigma, de entender o surdo como alguém que só tem uma característica, né? Mas que pode atuar na sociedade, pode atuar de uma maneira muito produtiva como qualquer um de nós. É isso? Essa é a visão do surdo sobre a surdez, né? A visão socioantropológica, a surdez como uma diferença linguística e cultural. E não uma visão clínica terapêutica, surdez, deficiência, surdez, precisa de medicalização, tratamento, normalização. Bacana demais. Nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí, a conversa está muito boa com a professora Gabriela Mota. Ela é professora de Libras e nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não sai daí. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar ao final de uma entrevista sensacional com a professora Gabriela Coelho Mota Pisani. Ela se dedica ao ensino e interpretação de Libras em nossa região. Gabriela, antigamente a gente sabe, era bem assim, a pessoa surda estava fadada a uma vida muito diferente daquele que não era surdo. Inclusive, tinha acesso à informação, a estudar, virava quase uma pessoa deficiente mesmo, né? Aquele cara que ficava em casa. Hoje não, nós estamos vendo que as escolas, o surdo está frequentando, está estudando e está se posicionando como precisa ser. Eu queria saber sobre essa obrigatoriedade da escola receber o surdo. Quer dizer, uma escola pode virar e falar, não, na minha escola eu não aceito surdo. Pois então, a surdez ela é muito associada a deficiências intelectuais, né? Porque existe aquela relação, né, do desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento linguístico. E as pessoas acham que pelo surdo não desenvolver uma língua oral, ele vai ser incapaz de desenvolver-se cognitivamente. E na verdade ele é capaz de desenvolver uma língua, não uma língua oral, mas uma língua espaço-visual, que também dá a ele todas as possibilidades de se desenvolver cognitivamente. E a escola agora então está mudando essa mentalidade, está recebendo esses alunos no contexto regular, saindo das escolas especiais, das APAES e indo para a escola regular, né, que é o correto. É lógico que o surdo enfrenta, ao ingressar na escola regular, uma grande dificuldade, porque ele chega como um indivíduo que não tem o português como língua natural e às vezes sequer domina Libras, por não conviver com outros surdos ou por ser de família ouvinte, por não ter tido ambiente linguístico favorável para desenvolver Libras. Então ele chega cheio de barreira na escola regular, mas a escola regular é obrigada a recebê-lo a partir de uma documentação, de uma comprovação, de uma audiometria que prova que ele é uma pessoa surda, né, uma criança surda. Ele tem acesso a essa escola regular por meio do auxílio do intérprete de Libras. Mas nem sempre esse intérprete de Libras satisfaz a necessidade dele. Porque se ele não sabe Libras, para que adianta o intérprete do lado do professor sinalizando? Vão ser meras mãos balançando na frente dele, não é mesmo? Então a escola
tem que repensar, né, essa questão da inclusão dos surdos. Os próprios surdos, como eu disse, politicamente organizados, estão lutando por escolas, por espaços bilíngues dentro da escola, que seriam escolas que contemplem a língua de sinais, pelo menos nos anos iniciais, como língua de instrução, que promovam o contato dos surdos entre si por meio de salas, mesmo que sejam multisseriadas, ou escolas bilíngues, escolas para surdos. Não que eles sejam exclusivistas, mas visando, né, essa necessidade, essa especificidade deles, da forma como que eles chegam nas escolas, eles têm lutado por isso. Porque a escola está preparada para ensinar nos ouvintes fluentes na língua oral portuguesa. E as técnicas usadas pela escola são focadas no aluno que ouve, né? São métodos fônicos de alfabetização que não contemplam a criança surda. Então, eles defendem que essa inclusão na escola regular seja feita mais tardiamente. Depois que o surdo já dominou a língua natural dele, a partir dela dominou o português, pelo menos na modalidade escrita, porque na modalidade falada, como nós dizemos, né, ele pode dominar, mas é um trabalho da área da saúde. E só nas séries finais do ensino fundamental, então, ele seja incluído na escola regular por meio, né, da tradução e interpretação do profissional intérprete de Libras. Bacana. Em Libras nós temos a figura do analfabeto funcional, porque na língua portuguesa você tem aquela pessoa que aprendeu a ler, mas ela não consegue interpretar nada, quer dizer, ela aprendeu a repetir palavras, aprendeu a escrever, esse é um analfabeto funcional. Em Libras tem um cara que aprendeu a fazer sinal, tal, mas não consegue interpretar o que está fazendo? Na verdade, ser fluente em Libras, atuar como tradutor e intérprete, não demanda só saber Libras, demanda saber muito bem o português, porque é um passeio entre essas duas línguas. E às vezes a pessoa tem um vocabulário bom de Libras, mas não domina bem português. Então ela tem muita dificuldade de achar sinônimos, de achar correspondentes de uma língua para outra. Então vai ter, com certeza, aquelas pessoas que também de conhecer o próprio assunto, né? Quando você falou do intérprete de Libras na sala de aula, por exemplo, se for um mero repetidor, quer dizer, fala aqui que eu estou repetindo para você, ele não consegue passar até com expressões o sentido ou o sentimento que aquela fala está transmitindo ao aluno. Às vezes ele não consegue passar com toda a complexidade, né? Com certeza o domínio do conteúdo facilita muito o processo de tradução. Nada impede que uma pessoa que não domine física traduza um contexto de física. Mas é claro que o domínio, o pré-estudo do contexto vai facilitar muito aí esse processo de tradução. Nós tivemos o Enem 2017, né? Parece que teve uma redação, um dos temas era sobre Libras, sobre a importância para o processo educacional brasileiro da presença do surdo em sala de aula, alguma coisa assim. Eu tenho até um nome completo que eu vou tomar a liberdade de ler. Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Porque é um desafio, você é professora, é um desafio mesmo, né? E eu acho que o Enem trazer esse tema à baila popularizar bem essa discussão. É exatamente aquele ponto que eu acho que eles quiseram tratar, né, da forma com que está acontecendo, né, a inclusão de surdos nas escolas regulares. Tinha até mesmo um gráfico lá, né, como instrumento de apoio para a produção do texto, que mostrava a evasão de alunos surdos na escola regular. Né? Repensar nessa evasão, como assim? Incluir o surdo na escola regular e ele está evadindo? Era para estar, né, melhorando o processo educacional do surdo, mas é exatamente essas barreiras que ele encontra ao ser incluído na educação regular. Né? Ele encontra uma escola despreparada para um indivíduo que tem outra língua natural, ou às vezes sequer tem uma língua natural. Como eu disse, muitos surdos são filhos de pais ouvintes. E aí chegam na escola sem domínio da Libras, muito menos do português. E a realidade das crianças são crianças com 4, 5 anos que dominam fluentemente o português oral e vão para a escola para dominar a modalidade escrita. Né? E lá deparam com métodos, estratégias fônicas para que isso aconteça e não contemplam o surdo. E nós estamos falando aí de 5%, né, segundo a IBGE, da população brasileira, quer dizer, a comunidade surda é grande, ela é representativa, né? E não pode ser excluída. O que você imagina que ainda falte para incluir de vez o surdo no complexo todo, na programação, né, de brasilidade nossa? Na verdade, as leis já estão bem estruturadas, já tem direito, né, de intérprete no contexto judiciário, na área da saúde, nas empresas concessionárias de serviço público, a legislação exige 5% de pessoas capacitadas para atender o surdo na sua língua natural. O que falta mesmo é que essas instituições e a própria comunidade surda se posicione para tornar essa lei efetivamente eficaz, para dar vida a essa legislação. Eu acho que por parte dos surdos não vai faltar iniciativa, não.
Mais uma vez, né, eu digo e repito, eles são politicamente organizados, eles são politicamente presentes, estão organizados em associações de surdos espalhadas pelo Brasil inteiro, possuem uma federação única nacional de surdos que representa ele nessas questões. Então, acredito mesmo que eles vão começar, né, a legislação deu prazo de 10 anos para as instituições se capacitarem, e agora, né, com esse prazo vencido, os SUS vão começar a se posicionar, né, dentro de diferentes contextos. Chegar no banco e falar, olha, tem uma legislação que contempla que aqui tem que ter alguém capacitado para me atender, né, e eles vão se posicionar, creio eu. A própria Justiça Eleitoral, né, Tribunal de Justiça, entrou em contato comigo recentemente, desesperadamente atrás de um intérprete de Libras, porque um surdo, parte de um processo, foi lá e se identificou como surdo e identificou a necessidade dele de ter um intérprete durante a audiência. Olha que interessante, ele se posicionando. Bacana. Você está falando aí sobre as empresas se prepararem para poder atender e receber, se comunicar com o surdo. Eu vou na outra ponta agora. Quando fala em deficiência, e aí você tem tomado cuidado o tempo todo aqui de falar, o surdo não se considera um deficiente, ele tem uma especificidade. Mas a lei determina, por exemplo, que as empresas destinem um percentual das vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, para deficientes. O surdo, estamos na lei agora, o surdo ele pode usar parte desse percentual ou a legislação também não o considera? Olha, hoje, né, no novo Código Civil, o surdo não está no rol das incapacidades. Ele foi retirado do rol das incapacidades. Muito bem. Então, o que acontece? Aqueles surdos que antigamente adquiriram benefício do governo pelo fato de serem surdos, hoje não adquirem mais. Ainda tem aqueles que adquiriram antes do Código de 2002. Mas o que acontece? Infelizmente, diante dessas questões de contratação, né, como a gente tem uma demanda grande de pessoas desempregadas, carecendo de trabalho, se eu me apresento como um surdo numa empresa, num supermercado, por exemplo, uma vaga de emprego, e outro, né, com todas as condições físicas também, só que não surdo, essa instituição sabedora que vai ter que preparar aquele ambiente para receber aquele funcionário com aquela especificidade, se ele não tiver nenhuma legislação que garanta, né, que respalde o número de vagas para o surdo, é lógico que ele vai contratar o ouvinte. Porque querendo ou não, o surdo ele não quer ser reconhecido socialmente como deficiente, mas ele tem uma limitação que exige algumas adaptações. Só que ele não quer que essa característica dele, essa limitação, seja o que evidencie ele socialmente. Mas ele reconhece que a empresa, as instituições, tem que ter um trabalho maior com ele, claro. Gabriela, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria falar sobre o Enem. Aliás, assim, teve uma mudança, né, no Enem. O surdo agora, ele participa do Enem, ele já recebe um CD, não é isso? Isso, a prova totalmente traduzida em Libras. Traduzida em Libra para ele. Então, muito bom, né, o surdo ter acesso a uma prova como o Enem, que é o sistema hoje que está garantindo a entrada à universidade gratuita, né? Você tem um minuto agora para as suas considerações finais, vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e nossos internautas. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. É muito bom poder contribuir com a comunidade surda, divulgando um pouquinho, né, da língua, da cultura deles, desmistificando muitas coisas, né, para que a sociedade tenha um novo olhar sobre o surdo. Eu queria aproveitar também essa oportunidade, né, para dizer, né, para agradecer à UNEC pelo espaço que ela oferece mensalmente para as reuniões da Associação de Surdos de Caratinga, né. Aqui em Caratinga nós temos uma associação, a sociedade inteira está convidada, né, a estar frequentando, a estar conhecendo melhor a comunidade surda. E também queria convidar para o curso de extensão em Libras oferecido pela UNEC, né, desde 2006. É um curso com duração de 1 ano, todas as sextas-feiras, de 18h40 às 22 horas. Né, os interessados, nós vamos deixar o contato aí. Inclusive, nós estamos em breve abrindo uma nova turma. Para aqueles que quiserem aprender um pouquinho mais sobre a língua brasileira de sinais, língua natural da comunidade surda, oficializada no nosso país, nós estamos aí à disposição para ensiná-los. Gabriela, muito obrigado, querida. Foi um prazer muito grande de recebê-la aqui. E assim nós encerramos o Começo de Conversa de hoje. Agradecemos a Gabriela Coelho Mota pela presença, pela participação. Um grande abraço a você que nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser.